Rafael, psicólogo, e agora eu sei como Eren se sente, pois após ler o mangá de Shingeki no Kyojin, eu assisto os episódios já sabendo o que vai acontecer. Determinação, psicopatia, depressão, dilemas. Hoje é dia da segunda reflexão sobre Eren Yeager. Tem spoiler do anime, do mangá, de tudo. Vamos lá. O estrondo também chegou na Crunchyroll. Conteúdos da Funimation, Wakanim e Verve estão chegando para construírem o lar definitivo para os nossos animes e estarão agora em um só lugar, com uma única assinatura, na Crunchyroll, a maior plataforma de animes do mundo. Assista One Piece lá e me ajude a escolher o conteúdo a ser analisado. Tem que criar um canal próprio, né? Psicologia dos animes One Piece. Lá você pode assistir os animes onde quiser, disponível em todo lugar. No PC, smartphones, tablets, consoles, Chromecast, Apple TV, assistir até em 4 telas e, é claro, de forma offline. O catálogo da Crunchyroll é recheado e a temporada de primavera começa em breve e será a maior de todos os tempos, com inúmeros títulos simulcast e dublagens. Eles pegam ali quase todos os títulos e agora ainda mais. Sendo premium, você elimina os anúncios, tem direito ao simulcast para assistir 1 hora depois dos lançamentos dos episódios no Japão. E aí, tá ansioso pra segunda temporada de Classroom of the Elite? Vai ter um mês só sobre o Anokoji aqui no canal, tá? Animes dublados em português, tudo em qualidade Full HD. E sim, você também pode assistir grande parte desse catálogo completamente de graça, com anúncios. Mas assinando o Premium, além de todos esses benefícios, você me ajuda a trazer mais conteúdo aqui de psicologia, neurociência relacionada a animes. Então clica aqui no link da descrição para você experimentar 14 dias do serviço Premium de graça. E obrigado mais uma vez, porque esse patrocinador só chegou aqui graças a essa incrível comunidade. Obrigado. Entender como funciona o comportamento do Eren é contraintuitivo por si só. Não é algo simples. Primeiramente, tentar entender o que se passa na mente dele, se estivesse na nossa realidade, é algo no mínimo curioso e bastante complicado. Por um simples motivo: memórias. Estamos falando de alguém que tem memórias de muitas outras pessoas. A personalidade de alguém assim, com certeza, não seria a mesma por muito tempo. Nós, terapeutas cognitivos, sabemos o quanto memórias e pensamentos afetam bastante a nossa vida, o nosso comportamento, a forma como vamos nos sentir. O Eren possui memórias de coisas que ele nunca viveu, e as memórias mudam nossa percepção sobre o mundo. Um simples sentimento pode fazer a gente tomar uma decisão. Um sonho que a gente tem de forma intensa, por exemplo, pode modular o nosso comportamento no dia. Ele sai de dentro das muralhas e o que ele vê são muralhas ainda maiores. Eren, após entender que o mundo lá fora não era o que ele imaginava, começa a lidar com o mundo de uma forma bem diferente. E o Eren, para suportar tudo isso, olhou para si mesmo de uma forma bem diferente. Olhou para o mundo de uma outra perspectiva, entendeu vários pontos de vista diferentes do Eren antigo e escolheu seu próprio caminho, um caminho cheio de dilemas. As nossas memórias podem ser imensamente poderosas, e para as pessoas que lutam com condições de saúde mental, esse poder pode ser um fardo, já que a memória mantém um registro do que deixou alguém inquieto ou chateado. Uma pessoa com depressão, por exemplo, pode ter ali uma memória relativamente fraca para eventos positivos e memórias mais fortes para negativas e lembranças relativamente gerais, em vez de específicas sobre a experiência pessoal. E a depressão tem sido associada com um volume reduzido no hipocampo, uma parte do cérebro que é importante para a memória. O psicólogo Daniel Kahneman fez a seguinte distinção sobre como a experiência e a memória afetam o nosso comportamento futuro. Ele fala que, na verdade, não escolhemos entre experiências, escolhemos entre memórias de experiências. E mesmo quando pensamos no futuro, não pensamos em nosso futuro normalmente como experiências, pensamos em nosso futuro como memórias antecipadas. Isso acontece literalmente com Eren, que vai aos poucos recebendo memórias do futuro, de outras pessoas, de um futuro bastante determinista, onde ele não tem muito poder de escolha. A principal diferença do Eren antigo para o Eren atual é clara. Eu diria que o Eren atual conhece mais suas próprias emoções. Ele sabe os gatilhos que desencadeiam elas e com isso ele passa a ter um comportamento menos reativo. Lembre-se que a emoção é derivada do pensamento. Se nos encontrarmos experimentando fortes emoções, é útil examinar os pensamentos que precederam essa emoção. Então faça a pergunta a si mesmo: esses pensamentos são baseados na verdade ou na minha percepção de verdade? Encontrar o gatilho que ativam nossas emoções é uma das melhores maneiras de não tentar se deixar levar por elas. Por isso a importância de conhecer a si mesmo. Eren antes estava em um processo claro de desregulação emocional. Se a regulação das emoções é o processo de controlar as emoções, mantê-las em equilíbrio e longe dos extremos, a desregulação é o oposto disso: ir aos extremos de uma hora para outra,
Eren não é mais assim. E para mim é o ponto principal da evolução do Eren. Ele entende quem de fato ele é, independente de quem ele seja. Eren é um prisioneiro. Apesar de querer liberdade, Eren é um prisioneiro, mas ele não é prisioneiro de suas próprias emoções. O Eren basicamente incorporou aquela aceitação radical que eu citei no vídeo do Levi, que o Levi leva como filosofia de vida e que tinha passado pro Eren lá no começo da série. O tempo que ele ficou em Libério, refletindo sobre tudo de ruim que iria acontecer, fez ele meio que aceitar aquilo. A aceitação emocional refere-se à vontade e à capacidade de aceitar uma emoção negativa, de experimentá-la, de reconhecê-la, de absorvê-la. Ela oferece várias vantagens por si só, vantagens que foram fundamentais para o Eren. Primeiro, aceitando suas emoções, você está aceitando a verdade sobre sua situação. Está chovendo, está nevando, vai ter isso, vai ter aquilo. Essa aceitação significa que você não precisa gastar energia tentando afastar essa emoção. Em vez disso, uma vez que a emoção é reconhecida, você pode então recorrer para perseguir os comportamentos que estão alinhados com seus objetivos e valores. Mas vendo que as circunstâncias não iriam mudar, ele percebeu que chorar, reclamar ou lutar contra ela não iria adiantar. Aceitou sua situação e com isso diminuiu seu sofrimento. Memórias e perspectivas de outras pessoas talvez contribuíram para o Eren entender melhor os outros. Ele consegue totalmente entender o Falco, e principalmente na conversa que ele tem com o Reiner. Lá é mostrado o quanto naquele momento ele se mostrava alguém que entendia a perspectiva do outro, coisa que o Eren de antigamente tinha uma enorme dificuldade. O comportamento daquele que ele jurou matar de forma cruel já não era mais estranho para o Eren. E aqui vemos uma grande diferença entre os dois personagens. Reiner ainda se sente culpado pelo que fez. Essa ruminação afeta completamente a cognição do Reiner. Uma culpa tão grande que até mesmo ele pensa em tirar a própria vida. Ele ficou remoendo isso, o que parece ter levado ele a um transtorno depressivo. Reiner demonstra alguns traços de pessoas que sofrem com depressão. Já o Eren está em um estado de aceitação radical. O Reiner sabia que tinha feito algo errado, mas mesmo assim fez. Assim como o Eric sabia também que estava perto de fazer coisas que ele também considerava errado, mas que também iria fazer. O Eren sabia que existiam pessoas boas do outro lado. Ele de nenhuma maneira viu o mundo como um lugar onde só existiam pessoas ruins, mas ele de qualquer forma tinha um lado e ele não iria abrir mão disso. Ele acaba ali por se transformar em um titã e matar e cumprir sua função em Libério, matando pessoas de forma indiscriminada. Um ponto interessante é que ele é questionado pela Mikasa. Ela fala: Eren, você matou crianças, civis. O Eren não responde nada, não lamenta, não se culpa, simplesmente não sabe o que dizer naquele momento. E com isso o Eren entra em um dos maiores dilemas da série. A única certeza que ele tem nesse dilema é que ele resolve priorizar as pessoas que ele gosta, as pessoas da ilha que ele nasceu, ao invés do mundo inteiro. É uma decisão que gera bastante debate. Muita gente não concorda com a decisão do Eren, mas muita gente acredita de fato que ele fez a escolha certa. E muita gente simplesmente entende o que ele fez. No final da década de 90, Joshua Green e Jonathan Cohen iniciaram uma linha de pesquisa inspirada no dilema do trem, que foi originalmente colocado pelos filósofos Judy Havis e Philippa Foot. O que é esse dilema do trem? É um experimento de pensamento ético onde há um trem totalmente desgovernado. E no caminho desse trem existem ali basicamente 5 pessoas amarradas. Elas são incapazes de se mover e estão prestes a morrer. Você que está vendo aquela situação, tem ali a opção de puxar uma alavanca, desviar os trilhos do trem, só que consequentemente ele vai acertar outra pessoa. Existe outra pessoa do outro lado amarrada. E se você puxar, você vai salvar 5 pessoas, porém vai matar aquela única pessoa. Existe uma variação desse dilema, onde não existe alavanca e sim ter que jogar uma pessoa que está em cima de uma ponte no trilho e com isso parar o trem. Nas duas situações você tem a escolha de salvar mais vidas. A diferença é que nessa você teria que ser ainda mais ativo, já que você está empurrando alguém. Então, o que você faria? Essa situação se assemelha muito com a própria situação do Eren. Ele obteve o poder do fundador. Ele tinha uma escolha: salvar seus amigos e aliados, ou simplesmente não fazer nada e deixar que as coisas se caminhassem para a destruição da Ilha de Parades. Isso é paradoxal, já que se ele não escolhesse fazer nada, ele já estaria escolhendo. O filósofo Kant falava que devemos sempre tratar as pessoas como fins em si mesmas, nunca apenas como um meio para nossos próprios fins. Isso é conhecido como o princípio dos fins. É bastante óbvio que se você empurrar o homem para fora da ponte para parar o bonde, você está usando ele puramente como um meio. Tratá-lo como um fim seria respeitar que ele é de fato alguém livre e racional para explicar a situação para ele e sugerir que ele se sacrifique para salvar as vidas daqueles ligados à pista. Claro, não há garantia de que ele seria persuadido, e essa discussão poderia durar muito e o trem poderia já ter atingido as pessoas. Eren escolhe salvar seus amigos, sua família, uma escolha que iria causar a morte de todas as outras pessoas do mundo. Claramente ele entra em dissonância cognitiva, porque ele sabe que pelo número de pessoas não fazia sentido. Quando ele pensa em salvar o Hanzi, um imigrante ali, ele sabe que o garoto na visão dele teria
teria uma história parecida com a dele. Mas o Eren não quer pensar nisso. Não quer bancar o herói, como ele mesmo fala. Eren se conforma em dizer que é pior do que o Reiner. Ele diz para si mesmo que é uma pessoa horrível e passa a se comportar como tal, mesmo minutos depois chorando e pedindo desculpas para aquela criança. O Eren tem uma desilusão com o mundo. O mundo não era o que ele imaginava. O mundo não era o que ele imaginava junto com o Armin. O Eren não se importava exatamente com Eldia. Ele se importava com seus companheiros, as pessoas que lutaram ao lado dele, que dividiram suas dores, que sofreram com ele desde o início. O neurocientista Joshua Green, junto com seus colegas, investigaram quais partes do cérebro foram ativadas quando as pessoas consideraram as duas primeiras variações do dilema do trem. Eles observaram que a primeira versão do dilema, ou seja, essa que basta pressionar a alavanca, ativava a nossa mente lógica e racional, e portanto, se decidimos puxar a alavanca foi porque pretendemos salvar um número maior de vidas. No entanto, quando consideramos empurrar a pessoa, nosso raciocínio emocional se envolve, e portanto sentimos diferente sobre matar um a fim de salvar 5. A mesma coisa acontece se a única pessoa amarrada também fosse um parente seu, uma pessoa próxima. E é nesse ponto que o dilema mais se assemelha com a escolha do Eren. É como se o mundo fosse as 5 pessoas e aquela única pessoa fosse as pessoas importantes para ele. Para muitos de nós, a lógica teoricamente seria puxar a alavanca para que o trem atingisse uma única pessoa e com isso salvar 5 vidas. Mas e se essa única pessoa fosse um parente seu? Uma pessoa próxima. O Eren passou exatamente por isso. A ação dele causava mortes, com o objetivo de salvar outras pessoas. O Eren teve que ocultar comportamento, esconder emoções, e agora, por entender mais os outros pontos de vista, ele acabou se aproveitando disso e cometendo mais manipulações. Manipulou a Helena, o Falco, o Zeke, o Grisha, Floch, Ymir, eu. Ele escondeu emoções do Armin e da Mikasa, onde ele basicamente tentou fazer os dois eles se sentirem mal, fazer com que eles ao mesmo tempo se desligassem mais emocionalmente dele, assim também como motivá-los a derrotar ele no futuro. E mesmo com a reação da Mikasa referente a isso, ele se mantém firme no que está falando. A regulação da emoção refere-se à modificação da frequência, intensidade, duração ou tipo de resposta emocional. Existem várias diferentes estratégias para regular as emoções. E é basicamente isso a diferença entre dor e sofrimento. O Eren sim estava sentindo dor em relação às ações que ele ia tomar, mas estava evitando sofrer. Podemos sentir dor em uma situação desconfortável, mas como reagimos a essa situação dolorosa determina se sofremos ou não. Não só o Eren que faz isso, tá? Nós também fazemos. Escolhemos aparentar responder com menos emoção às vezes. Por exemplo, podemos escolher chorar quando estamos vendo um filme sozinho em casa, mas tentamos esconder esse choro quando acontece no cinema, por exemplo. Específico demais, né? Pois é, meu caso. O Eren não queria ter dito aquelas palavras para os seus amigos. No final ali da série fica bem evidente isso. Mas se ele não dissesse, não faria sentido para o contexto que ele estava criando, para o contexto que ele estava convicto que era o certo. O Eren anda longe do utilitarismo, que é uma família de teorias consequencialistas, defendida principalmente por Jeremy Bentham e John Stuart Mill, que afirma que as ações são boas quando pretendem promover a felicidade de forma mais global possível. Uma pessoa mega utilitária pode achar sentido na morte de pessoas próximas e queridas, afinal, um dos princípios básicos do utilitarismo é que a felicidade de todos conta igualmente. Como dizia Jeremy Bentham, todos contam como um, ninguém por mais de um. É nessa hora que muitas pessoas acreditam que o utilitarismo não faz sentido, é totalmente irreal. Não só tendemos a naturalmente favorecer nossa própria família em vez de estranhos, mas muitos pensam que devemos fazer isso, pois lealdade é considerada uma virtude, sempre foi assim. Assim, aos olhos de muitas pessoas, sacrificar a família por estranhos vai contra nossos instintos naturais e nossas intuições morais mais fundamentais. Esse pensamento utilitário não condiz muito com a situação do Eren, que prioriza as pessoas próximas a ele acima de qualquer outra coisa, acima até dele mesmo. Ele queria que os seus amigos, as pessoas mais próximas a ele, vivessem o maior tempo possível, e ele sabia que não participaria disso. Por muito tempo ele teve que se convencer que os outros não eram humanos, que não mereceriam viver. Ele manipula o Floch contando meias verdades. Ele fala que vai exterminar todos aqueles animais. Para fazer algum sentido na cabeça dele do que ele estava fazendo, ele teve que enxergar as pessoas fora da ilha como sendo menos que humanos. O julgamento que fazemos de nós mesmos, de pessoas próximas ou de pessoas distantes é variável e diferente. Costumamos atribuir um comportamento do outro a um evento interno, ou seja, aquela pessoa fez tal coisa porque ela não se controlou ou não estudou, ou foi fraca, mas quando erramos, tendemos a culpar eventos externos, como a chuva que atrapalhou a gente a ir àquela prova, as pessoas de casa que atrapalharam a gente a estudar, ou algo assim. No caso do Eren, é bem parecido. Se estamos do lado dele, julgamos seu comportamento como muito pelo que aconteceu ao redor dele, todos os eventos que impactaram ele. Já se estamos contra ele, o julgamento é que ele é alguém infantil, uma pessoa sádica, e na maioria das vezes, tendemos não achar um pensamento equilibrado para isso. Por isso, a dificuldade de definir ele. Muitos vão dizer que ele era apenas
apenas alguém simplesmente infantil, que não tinha conseguido lidar com a frustração de perceber que o mundo não é como ele imaginava, e com isso fez algo que, mesmo ele sabendo que era injustificável, acabou mesmo assim por fazer, causando um enorme dano e matando inocentes, pessoas que não tinham nada a ver com a situação. Assim como outras pessoas vão dizer que ele é um salvador, lutou pelo que acreditava e resolveu acolher todos esses danos que ele estava passando em prol desse objetivo. Refletir é a única opção nesse caso, é um treino total de empatia. O Eren sabia que nenhum dos seus amigos apoiava essa ideia, ele sabia que sua mãe também não apoiaria isso, mas ao mesmo tempo ele percebia também como inevitável, algo que ele sentia a necessidade de fazer, que se ele não fizesse traria danos para ele, e talvez ele se sentisse ainda mais culpado. Por isso a convicção dele. Eu vejo muito isso como se ele estivesse naquele conto trágico de Édipo, onde ele sabia o futuro e por mais que ele lutasse contra, ele simplesmente não tinha como mudar ele. E mesmo ele sabendo de tudo que iria acontecer, ele não conseguiria fazer nada para mudar aquilo. Ele sofreu muito e também fez muita gente sofrer. É como o próprio Kenny Arcman falava: todos precisam estar embriagados com alguma coisa para continuarem. Para o Eren foi exatamente isso. Ele se convenceu de que estava fazendo a escolha certa e isso moldou o comportamento dele. Ele provavelmente não salvaria 5 pessoas em detrimento de alguém importante para ele. Alguns vão ver ele nesse dilema como sendo o próprio trem. Isso sem contar o ódio que ele cultivou por todo esse tempo. A professora de neurociência cognitiva Rebecca Saxe fala que o ódio é uma mistura de antipatia intensa com desprezo moral e nojo, o motivo moral da violência extrema em que o outro deva ser destruído para fazer o mundo melhor, mais justo, para o que eu mais prezo. Ela concluiu que o ódio e a violência não são causadas exatamente por tendências sociopatas, mas sim o extremo culminar de perceber uma ameaça à existência do seu grupo. Ou seja, não precisa exatamente de alguém com psicopatia para fazer atos extremos. O Eren, por exemplo, não se encaixaria na escala de psicopatia de Robert Hare, muito pelo fato de que o Eren demonstra empatia e arrependimento pelo que fez, algo extremamente difícil em indivíduos que possuem esse transtorno. O mundo de Shingeki é sobre esse conflito entre certo e errado. A confiança do Eren em acreditar que estava fazendo certo movimentou a história. No sempre citado aqui no canal Rápido e Devagar do psicólogo e economista Daniel Kahneman, ele vai chamar o excesso de confiança de o mais significativo de todos os vieses. Se fôssemos adequadamente humildes sobre vulnerabilidades psicológicas, seríamos mais capazes de nos proteger dos erros às quais a natureza humana nos torna propensos. Em vez disso, uma fé excessiva em si mesmo e em nosso julgamento significa que muitas vezes ignoramos nossa vulnerabilidade ao viés e ao erro. A confiança extrema em sua imortalidade leva à morte. Ou seja, a certeza em si é um estado emocional, não intelectual. Para criar uma sensação de certeza, o cérebro deve filtrar muito mais informações do que processa, o que, naturalmente, aumenta muito sua já alta taxa de erro durante a excitação emocional. Em outras palavras, quanto mais certo você se sente, mais provável é que esteja errado. E talvez isso explica a confiança do Eren no Armin. É isso que ele fala no final pra ele, que ele era a pessoa mais capaz de guiar a humanidade. O que existia de certeza no Eren faltava no Armin. Mas não é apenas a certeza que definiu esse personagem tão complexo, a sua própria natureza de agir, as dores que ele passou e depois as dores que ele sabia que iria passar, a culpa, a vergonha, a dor de ser incompreendido, ficaram marcadas na expressão final dele. Como fala em um trecho da música de abertura da última temporada: ninguém sabe o que está dentro de mim. Soma tudo isso e temos um personagem complexo e trágico. Afinal, como diz o famoso provérbio, a estrada para o inferno está pavimentada de boas intenções. Curta, se inscreva, compartilhe, é apenas o começo.